O que a gente estava conversando hoje antes de começar, que a gente vai trazer para a viagem, por exemplo, a gente quer colocar o Museu de História Natural de Xangai na história. Não, cara, vamos. Por quê? Porque, cara, é um dos maiores museus de ou de Pequim, de Pequim na história. Por quê? Porque é um dos maiores museus de história natural do mundo, uma das maiores coleções de dinossauro do mundo. A gente pode ir lá e bater um papo sobre biologia, sobre tudo que está sendo descoberto, sobre a evolução humana. Imagina. História natural, o que é o conceito assim de história natural? É que antes de existir biologia, existia história natural, que é a ciência que descreve o mundo, descreve a natureza. O mundo natural. O mundo então, natural. quando os cientistas começaram, imagina assim, a gente precisava primeiro falar o que eram as coisas, as plantas, os bichos, começar a tentar organizar isso em caixinhas, tentar entender onde ocorria, onde não ocorria. Tudo isso é que a gente coloca em ciências, história natural, sabe? Uhum. Depois, a história natural, ela vai se diversificando para os vários ramos que agora vão compor a biologia. Que da hora, então, velho. e quando a gente vai estudar interações entre organismos ou organismos com o meio ambiente, a gente vai falar de ecologia. Quando a gente vai tentar entender umas coisas menorzinhas, genes, aí a gente está indo para genética. Mas tudo tem uma base lá no começo, que é a história natural. Quando a gente fala desses primeiros naturalistas que viajavam o mundo para tentar descrever as espécies do mundo... Darwin Darwin era um naturalista. Wallace, que publicou o artigo da origem das espécies com o Darwin, também era um naturalista, só que ele foi para outras regiões que o Darwin não foi. Então a gente tem diversos naturalistas e vários que vieram para o Brasil, incluindo o Darwin, para falar assim, como que é aqui? Aqui o clima é assim, 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 tem tal bicho, ocorre desse jeito. Tem várias histórias muito legais dos naturalistas chegando nos lugares, e alguns até que não viajavam e recebiam os materiais, e às vezes uns materiais incompletos. Tem uma história muito cômica de um que recebeu uma ave do paraíso, e aí ela sempre vinha sem as perninhas, porque era mais fácil para transportar, ou às vezes acabava perdendo durante o transporte, porque demorava muito, né? E aí eles descreveram uma ave que não tinha pernas. Escrevi errado. Porra, é a percepção. Porque chegava a ave sem a perninha. Então, assim, esse é o começo da biologia, que é a história natural. E aí esses caras, quando você faz qualquer pesquisa em biologia, você faz a coleta dos bichos, das plantas, de tudo que você coleta, e você precisa de um lugar para depositar isso. Para falar, esse bicho que eu trabalhei é esse bicho aqui. E aí, isso começa lá no século XVII, século XVIII, montando grandes coleções pessoais. Então tinha muita gente muito rica que mandava os caras viajarem o mundo para coletar bichos. E aí depois isso vira estatal. Então você começa a montar os grandes museus de história natural do mundo, são as grandes coleções de animais que tem no mundo.